Vamos trazer informações aqui no nosso Jornal do Piauí sobre uma operação que foi deflagrada hoje pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Foram 13 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão na busca por pessoas envolvidas em 2 assassinatos que aconteceram por conta de briga entre facções criminosas. Essa operação deflagrada hoje tem a participação direta do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa aqui no estado do Piauí, um trabalho que foi feito num levantamento feito pela polícia sobre esses casos. Olha só, a polícia visitou endereços, fez apreensão de objetos, levou pessoas para a prisão para um processo de investigação e levantamento em torno desses casos. A resposta do DHPP às guerras das facções criminosas. Participação também do Draco, eu vou trazer ao vivo a Micaela Ramos para falar a respeito desse assunto. Micaela, desde o começo da manhã você está acompanhando as imagens, o trabalho que é feito pela polícia, acompanhando o passo a passo desse trabalho feito pelos policiais. Vimos policiais da Draco, mas toda a investigação ela começa desses levantamentos do DHPP, é isso, Micaela? Perfeitamente, Joelson, isso mesmo. Bom dia a você e a todos que acompanham ao Jornal do Piauí. Desde as 6 horas da manhã, ainda quando começou o Notícia da Manhã, nossa equipe já estava aqui empenhada em trazer todas as informações, em apurar tudo sobre esta grandiosa operação que foi coordenada e encabeçada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, chefiado pelo delegado Divanilson Sena, que é da Delegacia de Homicídios Leste, e justamente por isso que esta operação se concentrou naquela região da Zona Leste, especialmente ali na região do Grande Pedra Mole, bairro Aroeiras, também o conjunto Tabajaras. Então foi nesta região onde os policiais se concentraram para dar cumprimento aos 13 mandados de busca e aos 8 mandados de prisão. Mas desses 8 mandados de prisão, 5 foram cumpridos e uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Além do DHPP, que coordenou ou encabeçou a operação, teve também a participação da Diretoria Especializada em Operações Policiais, chefiado pelo delegado Thales Gomes, também o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, além da Força Estadual Integrada de Segurança Pública. Somente aqui no DHPP se reuniram cerca de 60 policiais para dar cumprimento a essas várias ordens judiciais. E qual foi o estopim para tudo isso? Foi porque as investigações do DHPP identificaram várias pessoas envolvidas em 2 assassinatos que aconteceram ainda no ano passado naquela região. E aí, para que a gente possa começar a detalhar esta informação, é necessário que a gente relembre um pouco dos crimes, Joelson. O primeiro crime que aconteceu foi da vítima Wilson de Soares de Martins Neto, de 24 anos. Ele foi executado no bairro Aroeira, ainda em setembro do ano passado. Ele estava em uma motocicleta, havia ido buscar um amigo dele, estava esperando o amigo dele sair de casa, quando então ele foi abordado por um homem e também por uma mulher que acabaram executando o Wilson Soares. E o que a investigação do DHPP revelou foi que este homem que acabou matando a vítima Wilson Soares é um faccionado. E a motivação do crime foi realmente um crime passional, porque o faccionado soube que a vítima manteve relação com uma mulher que era garota de programa e era namorada deste faccionado. Então, por ciúmes, por represália a este relacionamento, a este programa que a vítima fez com a namorada dele, o faccionado matou a vítima. Este foi o primeiro caso. Inclusive, agora nós vamos trazer a entrevista do delegado Divanilson Sena, em que primeiro ele fala sobre a operação no geral e traz os resultados desta operação, e depois a gente vai ouvir outros trechos da entrevista que o delegado detalha os crimes. Mas para que a gente possa começar pela novidade de hoje, vamos saber então os detalhes da operação com o delegado Divanilson Sena. Hoje a gente fez essa operação para dar cumprimento a 13 mandados de busca e 8 mandados de prisões. 2 relacionados ao homicídio do Wilson Soares e 5 relacionados ao homicídio do Raimundo, conhecido como Tubarão. A gente conseguiu lograr êxito na captura de 5 indivíduos e agora a gente teve uma prisão em flagrante delito e agora a gente vai fazer os encaminhamentos devidos desses presos. Quantos policiais foram mobilizados? Quais unidades para esta operação? Foram em torno de 70 policiais, envolvidos. Foram utilizados policiais da FEISP,
das unidades especializadas da Polícia Civil e também dos distritos policiais. A gente agradece a participação de todos eles para o êxito dessa operação. Tá aí então os detalhes sobre esta operação deflagrada aqui pelo DHPP. E como eu já estava também começando a relembrar sobre os crimes, a gente detalhou estas informações com o delegado Divanilson Sena, que trouxe mais detalhes sobre o assassinato de uma vítima que é chamado o Raimundo Tubarão. Para que a gente possa relembrar sobre o caso, Joelson, você lembra que em novembro do ano passado teve 2 assassinatos em menos de 1 hora, com questão apenas de minutos de diferença de um assassinato para o outro. O primeiro assassinato foi do Pedro Leonardo da Silva Furtado, de 14 anos, ele que era um estudante que estava acabando de sair do colégio juntamente com outros amigos de escola, quando foi abordado por um homem em uma bicicleta que acabou matando a tiros este estudante. Pouco tempo depois, cerca de 20 minutos, uma outra vítima foi assassinada, que é o funcionário de um comércio, o Raimundo Monteiro da Silva Neto, de 51 anos, que é o Raimundo Tubarão. Para que a gente possa entender, houve este primeiro assassinato deste estudante que acabou de sair do colégio, ainda em novembro do ano passado, e os faccionados daquela região que andavam juntos com este estudante, decidiram matar alguém em represália. Então, pouco depois, eles acabaram matando o senhor Raimundo Tubarão, de 51 anos de idade, apenas porque, em uma ocasião anterior, o senhor Raimundo Tubarão se envolveu em uma discussão, teve uma desavença com um desses faccionados. Então, eles resolveram matar o senhor Raimundo Tubarão. E as prisões feitas pelo DHPP hoje têm relação justamente com o assassinato do senhor Raimundo Tubarão. O assassinato do estudante e do senhor Raimundo Tubarão foram cometidos por faccionados rivais. E os faccionados que foram presos nesta operação do DHPP mataram um comerciante que não tinha nada a ver com o submundo do crime, o senhor Raimundo Tubarão. Então, vamos conferir então a entrevista do delegado Divanilson Sena sobre a prisão e sobre, para a gente relembrar o crime que acabou ceifando a vida do senhor Raimundo Tubarão. Vamos conferir. Do Tubarão, a gente identificou que um grupo, né, de uma determinada facção criminosa ali na região do bairro Tabajaras, Grande Pedra Mole, o Tubarão teve uma desavença com um determinado integrante de facção. Em razão disso, eles resolveram matá-lo. Teve a morte no colégio, eles saíram para perseguir quem teria sido o autor dessa morte no colégio, encontraram a vítima, o Raimundo, conhecido como Tubarão, e efetuaram os disparos de arma de fogo que levaram à óbito da vítima. Teve o homicídio de um aluno na saída do colégio, né, de bicicleta, e a vítima, ela também, nesse mesmo período, ela tinha acabado de sair do supermercado onde trabalhava, também de bicicleta. Como alguns faccionados estavam em busca do autor do homicídio do colégio, porque seria um rival, eles se depararam com o Tubarão, e o Tubarão já era desafeto de um desses integrantes de facção criminosa. Foi aí que eles aproveitaram o ensejo e efetuaram a morte da vítima, o Raimundo. Tá aí então as explicações sobre o assassinato do senhor Raimundo Tubarão. E neste caso do senhor Raimundo Tubarão, foram 5 faccionados presos que ainda estão à disposição da Justiça aqui no DHPP. E o outro caso de homicídio que motivou esta operação foi o assassinato do senhor Wilson Soares de Martins Neto, de 24 anos, que, como eu disse anteriormente, foi assassinado porque se envolveu com uma garota de programa que era namorada de um desses faccionados. Vamos conferir então as explicações do delegado Divanilson Sena. O Wilson Soares, né, ele foi morto na região da Araoeiras. Ele foi em setembro de 2024, ele vinha numa rua, né, de motocicleta, estava aguardando um amigo na frente da casa, quando foi surpreendido por um homem e uma mulher que efetuaram os disparos de arma de fogo. A gente efetuou várias diligências e descobrimos que ele se relacionava com uma determinada mulher. E ele publicou algumas mensagens em grupos, né? Em razão disso, essa mulher com um rapaz resolveram matá-lo. Então, a própria mulher que ele se relacionou, juntamente com outro homem, decidiram matá-lo. A gente ainda está checando essas informações, mas tudo indica que tem a ver com esse fato.
uma morte motivada por um crime passional. Tá aí então as respostas do DHPP sobre estes 2 assassinatos que aconteceram ali na região do Grande Pedra Mole, e com esta operação deflagrada nesta sexta-feira, praticamente às vésperas do Carnaval, Joelson, a intenção da polícia é muito clara, é retirar criminosos perigosos das ruas, investigados por homicídio, para que todo mundo possa curtir um Carnaval com segurança, que é o que todos queremos. Pois é, Micaela, realmente é até importante que essa operação tenha acontecido no momento aí que antecede o Carnaval, para que essas pessoas possam sair de circulação, pessoas perigosas, que a gente viu aí na reportagem trazida pela Micaela nesse levantamento, nessa operação realizada começa no DHPP e é realizada por policiais de outras delegacias, Draco incluída. Mas começa desse levantamento do DHPP, olha, 8 pessoas presas nessa operação de hoje, envolvida com assassinatos por conta de guerras de facções. E os motivos são diversos. Aí tem o caso passional e até a confrontação com outros grupos rivais.